Olá pessoal, hoje o nosso vídeo tem como tema o batismo. Qual é a importância do batismo na vida do cristão? Será que ele é só um símbolo? E o que a Bíblia quer dizer quando ele diz que o batismo salva? Pois bem, pessoal, o batismo ele é um tema não muito falado no meio evangélico e no meio católico. Ele é meio ignorado, né? Não se tem livros sobre isso, não se tem vídeos no YouTube sobre isso. É um tema meio deixado de lado, mas segundo a Bíblia ele é muito importante. Em Atos 2:38, Pedro fala que em Atos 2:38, a Bíblia fala que o batismo ele opera a remissão dos pecados, ou seja, ele limpa os pecados, ele perdoa os pecados. Em Tito 3:5 diz que ele é o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, o batismo ele é muito importante, ele tem um papel muito importante na vida do cristão. Segundo Lutero, o batismo ele é diário. Todos os dias nós pecamos e todos os dias nós precisamos da remissão dos pecados, nós precisamos do perdão dos pecados. Então todos os dias o batismo ele é relembrado, ele é reaplicado em nós para que nós tenhamos o perdão dos pecados. O batismo não é só um símbolo, como muita gente diz, né? Diz que representa a morte e a ressurreição do cristão. Não, o batismo não representa, ele é de fato a morte e a ressurreição do cristão. Quando nós recebemos a água do batismo, nós morremos para o mundo e nós vivemos para Deus. E aí, o batismo, então, ele tem que ser por imersão. Lutero defendia o batismo por imersão, por exemplo, que a criança, o batismo infantil, ele defendia o batismo infantil, que a criança deveria ser imergida na água do batismo. O adulto, caso não tenha sido batizado, também deveria ser imergido. Mas isso não é, a Bíblia não ordena a imersão ou a aspersão. Aspersão é jogar água na cabeça, né? Não tem nenhum problema você batizar por imersão ou por aspersão. Qualquer modo não tem problema. O importante é que tenha a água, que é o elemento físico visível, e a palavra de Deus, que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é o que faz um sacramento. A água, que é o elemento físico, e a palavra de Deus. O elemento e a palavra de Deus formam um sacramento. Quando nós temos um elemento físico unido à palavra de Deus, nós temos um sacramento. Por isso que nós falamos que o batismo é um sacramento e a Santa Ceia é um sacramento também. Porque na Santa Ceia nós temos o pão e o vinho, que é um elemento físico também unido à palavra de Deus. Por isso o batismo é um sacramento. E o que é um sacramento? Sacramento é um mistério, é onde Deus atua, é um meio da graça. O que é um meio da graça? A graça de Deus ela vem até nós através de meios, ela não vem diretamente, ela vem através de meios. E quais são esses meios? A palavra de Deus pregada, lida, ouvida. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, seja na pregação do culto, seja a Bíblia em áudios, ou quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos o meio da graça. A palavra de Deus está sendo pregada e nós estamos recebendo a graça de Deus. Então, por isso que a pregação é uma parte importante do culto, porque ela é um meio da graça, é a forma que Deus vem até nós e nos abençoa e nos perdoa. O batismo também é um meio da graça, e é um meio da graça perpétua, é ele que nos faz cristãos. Não é ele que nos coloca na igreja, como muita gente diz, né? Como se fosse só isso, só colocar na igreja. Ele não só coloca na igreja, ele salva. O batismo ele é um meio de salvação. Deus salva a gente através do batismo. Lá em 1 Pedro 3:21, Pedro declara claramente que o batismo salva. Então nós somos salvos através do batismo. É por isso que é importante o batismo. Não é uma coisa que nós deixamos para lá, não é uma coisa que nós deixamos para depois. A gente tem essa importância de que nós temos que receber o batismo, porque assim nós somos salvos. O batismo não é uma ordem a ser cumprida. O
Muita gente fala isso, já que ele salva, então ele é uma ordem a ser cumprida, então é uma obra humana que nós fazemos para sermos salvos. Não, ele não é uma ordem a ser cumprida, ele é evangelho, como eu já expliquei no vídeo sobre lei e evangelho, vou colocar no card aqui em cima. O evangelho é tudo aquilo que Deus fez e faz por nós. A lei é tudo aquilo que nós devemos fazer para Deus, que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E aqui tudo aquilo que Deus fez e faz por nós, de Gênesis a Apocalipse também na Bíblia, é evangelho. Então o batismo ele é evangelho. Ele é Deus vindo até nós e nos salvando. Não é uma obra que nós fazemos, como eu já falei, é a obra de Deus. Quando o pastor ele batiza, ou o padre batiza, é o próprio Deus que está fazendo essa obra, que está batizando, que está indo na pessoa e salvando a pessoa através do batismo, como meio da graça. Então, quando nós recebemos o batismo, nós recebemos a fé, porque a fé é um meio pelo qual nós somos recebidos por Deus, né? Nós somos justificados somente pela fé. O batismo é um meio pelo qual nós recebemos a fé. A fé não é uma coisa que nós desenvolvemos, que nós temos dentro de nós. É um presente de Deus, né? Como Paulo fala lá em Efésios 2, 8 e 9, isso não vem de nós, vem de Deus, é um presente de Deus, é dom de Deus, é Deus que nos dá a fé. E ele usa o batismo para isso. Através do batismo nós recebemos a fé, o lavar regenerador do Espírito Santo. Nós somos regenerados. Então nós somos transformados numa nova criatura e nós recebemos a fé através deste meio. E o ladrão na cruz? Ele não recebeu o batismo e foi salvo. Isso foi uma exceção, né? Não foi uma regra. Jesus não falou, vocês não precisam se batizar agora. Pelo contrário, lá em Atos 2:38, os apóstolos, eles reafirmaram o que Jesus Cristo ensinou, que o batismo é para a remissão dos pecados. Então, o ladrão na cruz foi uma exceção. Deus pode abrir exceção, de repente a pessoa não pôde receber o batismo, não teve uma condição de receber o batismo, foi impedida de receber o batismo por N motivos. Deus pode abrir exceção. Mas a criança, ela é pecadora. A criança, desde o pecado original, ela é pecadora. A criança precisa receber o batismo. Você, se não foi batizado, também precisa receber o batismo. Por que nós batizamos crianças? Porque Jesus falou, vinde a mim as criancinhas. Em nenhum momento ele falou, vocês não podem batizar crianças. Não existe isso na Bíblia, dizendo você só pode batizar adulto. Mas crer e for batizado, você tem que ter uma fé para ser batizado. Como eu falei, a fé vem pelo batismo também. Nós recebemos, porque o batismo é um meio da graça. Então, já que a salvação está associada à fé, é claro para nós que o batismo traz a fé. Então nós batizamos em qualquer idade, não existe restrição de idade. Independente da idade que você tiver, ou seu filho tiver, você pode batizar o seu filho, ou se batizar, ser batizado e receber essa graça, esse perdão, essa salvação. O perdão de Deus é abundante. Ele vem pela palavra de Deus, ele vem pelo batismo, ele vem pela Santa Ceia, pelos meios da graça. Então nós estamos cercados pelo perdão de Deus, pela graça de Deus. E o batismo é uma das formas pelas quais nós recebemos o perdão de Deus. Então, já que não há restrição de idade, já que não há restrição nenhuma em relação ao batismo, você pode ser batizado. Conversa com seu pastor, fala, olha, eu quero ser batizado, se você ainda não foi batizado. E seu filho também pode ser batizado. Você pode batizar o seu filho e ter e já mostrar para ele, quando ele crescer, a salvação também em Cristo. E se o batizado se afastar? A criança foi batizada, de repente cresce e se afasta. O Espírito Santo está sendo resistido dessa forma. A pessoa tem a salvação no batismo. Nós olhamos para o nosso batismo e nós temos a certeza da salvação porque nós somos batizados, porque Deus veio até nós. Como eu falei, não é uma obra que nós fazemos, é uma obra que Deus faz em nós, o batismo. O batismo é Deus vindo até nós. Deus já veio até nós, Deus me salvou, eu já sou batizado, eu tenho certeza da salvação. Mas eu posso resistir ao Espírito Santo, eu posso jogar a salvação fora. Então, isso é uma coisa que acontece. Infelizmente, muitas pessoas, mesmo sendo batizadas, elas jogam fora aquilo que elas receberam.
Mas elas podem voltar àquilo que elas receberam, e elas não precisam ser batizadas de novo, porque a salvação já estava lá, a pessoa que resistiu. Mas Deus ama a pessoa, e através de sua obra, através da sua graça, do seu perdão, Ele pode trazer de volta a pessoa para que a pessoa se firme com Cristo e receba todos os benefícios que ela recebeu no batismo. Ok? Creio que ficou claro a questão do batismo. Se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários e a gente pode fazer de repente um outro vídeo sobre isso. Deus abençoe vocês. E se você quiser me ajudar, eu ainda não tenho 1000 membros, para 1000 inscritos no canal para que eu possa criar o espaço de Seja Membro, então eu estou deixando meu Pix na descrição. Meu Pix é ti.surian@gmail.com. Estou deixando a legenda aqui e estou deixando na descrição também, se você quiser me ajudar. Eu agradeço a todo mundo que está ajudando, está sendo uma bênção muito grande e a gente ainda não conseguiu trabalho, então a gente precisa muito da ajuda de vocês, se vocês puderem ajudar em relação para que nós possamos ter renda aqui, né? Possamos arcar com os nossos compromissos, com os nossos gastos, eu agradeço muito. E se você ajudar, eu tenho um vídeo exclusivo para você sobre a diferença entre a justificação no luteranismo, no calvinismo e no arminianismo. E também um outro vídeo sobre o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. O que nós pensamos sobre o batismo no Espírito Santo. Então, se você ajudar, me manda um e-mail avisando que você ajudou, ou me manda uma mensagem no Twitter, no Facebook, o que for, e aí eu te mando o vídeo exclusivo para você, ok? Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Amém.